minha vida inteira, nunca acreditei nessas histórias que as pessoas contam. Você sabe, aquelas sobre bonecos assombrados, espíritos presos em objetos. Sempre achei que era coisa de filme, de contos para assustar crianças. Até que aquele boneco entrou na minha vida. Era uma terça-feira comum, o tipo de dia que você sabe que vai se arrastar. Trabalho, casa, aquela monotonia sem fim. Quando saí do escritório, decidi passar por um brechó. Sempre gostei de garimpar coisas antigas, sabe? Móveis velhos, discos de vinil. Às vezes você encontra algo valioso por preços irrisórios. No fundo da loja, em uma prateleira empoeirada, havia algo que me chamou a atenção. Um boneco. Ele estava jogado entre outros brinquedos antigos, mas algo nele parecia errado. O cabelo, uma espécie de lampreta desgrenhada, estava todo embaraçado, e a pele, feita de pano, tinha marcas de sujeira e manchas vermelhas como se alguém tivesse tentado apagá-las sem sucesso. O mais perturbador era a boca, costurada, com pontos grosseiros de linha grossa e escura, como se alguém tivesse forçado o silêncio naquele pobre brinquedo. Eu deveria ter deixado ele lá. Eu deveria ter virado as costas e ido embora. Mas algo me impediu. Senti um impulso incontrolável de pegá-lo. Quando toquei nele, senti um arrepio subir pela minha espinha, como se o boneco estivesse vivo, de alguma forma. Ignorei o sentimento. Afinal, era só um brinquedo velho. Nada mais. Paguei por ele e levei para casa. Coloquei-o na estante, entre outros itens que já havia colecionado, e segui minha rotina. Naquela noite, fui dormir como de costume, mas o sono não veio fácil. Havia algo estranho no ar. Parecia que eu estava sendo observado. Me mexi na cama. Tentei me distrair com a televisão, mas a sensação persistia. Foi então que ouvi o som. Algo arranhando, muito leve, como unhas raspando uma superfície de madeira. Levantei da cama e fui em direção à sala, com o coração acelerado. Quando acendi a luz, lá estava ele, o boneco, caído no chão. Era como se tivesse sido jogado com força da estante, mas eu sabia que ninguém mais estava na casa. Peguei o boneco, sentindo o pano frio e áspero em minhas mãos. Eu o coloquei de volta na prateleira, tentando não pensar no estranho incidente. Na segunda noite, as coisas pioraram. Na segunda noite, a sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Eu já estava inquieto, desde o momento em que cheguei do trabalho. Passei pela sala e, involuntariamente, meus olhos foram direto para o boneco. Ele estava exatamente onde o havia deixado, mas algo nele parecia diferente. Os olhos, antes apagados e sem vida, pareciam me encarar de um jeito mais intenso. Balancei a cabeça, tentando afastar esse pensamento ridículo. Como um boneco poderia me encarar? Fui para o quarto, determinado a dormir, mas o sono não veio. O barulho, aquele arranhar suave, começou de novo, mais alto dessa vez. Fiquei ali, imóvel, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse algum roedor, ou o barulho da madeira da casa se ajustando. Não podia ser o boneco. Não podia. De repente, o som parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Eu sentia o ar pesado, sufocante, como se algo estivesse à espreita. Olhei para a porta do quarto, e lá estava ele. O boneco, parado no corredor, me encarando da escuridão. Eu sabia que tinha deixado ele na estante. Sabia com certeza, mas agora ele estava ali, na minha frente. Meu primeiro impulso foi acreditar que estava sonhando. Me belisquei, esfreguei os olhos, mas o boneco continuava ali, imóvel, sua boca costurada me perturbando ainda mais agora. O que estava acontecendo? Respirei fundo, tentando me acalmar. Levantei lentamente da cama e fui até ele. Quando me abaixei para pegá-lo, senti aquela mesma sensação de arrepio subir pela espinha. Mas, mais do que isso, senti algo como um peso, como se aquele boneco não fosse só pano e linha. Eu o levei de volta para a sala. Coloquei em cima da mesa de centro e fiquei encarando ele, tentando encontrar alguma explicação. Talvez eu estivesse apenas cansado. Talvez fosse minha mente pregando peças por causa do estresse. Mas então, algo aconteceu. Um som muito baixo, quase imperceptível, como se algo estivesse sussurrando. Achei que era minha imaginação, até que o som ficou mais claro. Eu não conseguia entender as palavras, mas sabia que vinham de dentro da minha própria casa. Voltei a olhar para o boneco, e o sussurro parecia vir dele. Não, isso era impossível. Era apenas um brinquedo, um pedaço de pano com costuras. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais intenso o som ficava, como se alguém estivesse tentando falar através daquelas linhas que selavam sua boca. Naquela noite não dormi. Fiquei na sala, sentado em frente ao boneco, sem saber o que fazer. E foi aí que percebi. As costuras na boca do boneco pareciam estar mais frouxas, como se a qualquer momento algo fosse escapar dali. Algo que estava preso.
Os dias que se seguiram foram uma tortura mental. Cada vez que eu entrava em casa, sentia uma presença constante, como se o ar estivesse carregado de algo que não deveria estar lá. Eu tentei ignorar o boneco, mas não conseguia evitar. Era como se ele estivesse em todos os lugares, mesmo quando eu não o olhava diretamente. E aquelas malditas costuras na boca pareciam mais frouxas a cada dia, como se alguém estivesse tentando abrir a boca dele de dentro para fora. Eu comecei a trabalhar mais tarde, tentando passar o menor tempo possível em casa. Ficava até a última hora no escritório, respondendo e-mails que podiam esperar, ou organizando papéis sem importância, só para adiar a volta para aquele apartamento. Mas, é claro, não dava para evitar para sempre. Numa dessas noites, depois de voltar tarde, decidi que tinha que fazer algo. O boneco estava sobre a mesa, me encarando, e eu não conseguia mais suportar aquele olhar vazio que, ao mesmo tempo, parecia tão consciente. Peguei ele e levei até o banheiro. Abri a tampa do cesto de lixo e o joguei lá dentro. Talvez fosse isso. Talvez bastasse me livrar dele. Respirei aliviado, como se algo tivesse finalmente mudado. Saí do banheiro e fui para a cama, tentando convencer a mim mesmo de que tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. Eu acordei no meio da madrugada com aquele som de novo. Não era mais o arranhar suave. Era algo mais pesado, como se alguém estivesse raspando as unhas com raiva contra a porta do quarto. Meu coração disparou. Eu sabia antes mesmo de levantar que algo estava terrivelmente errado. Peguei o celular do criado mudo, usei a luz fraca da tela para iluminar o corredor e, com passos lentos, fui até o banheiro. O cesto de lixo estava exatamente onde eu o deixei, mas o boneco não estava mais lá. Senti um nó no estômago. Era como se o chão estivesse se desfazendo sob meus pés. Fui até a sala e lá estava ele, no mesmo lugar em que sempre estava, em cima da mesa de centro, intacto, com a boca ainda costurada. Eu não conseguia entender como ele tinha saído do cesto. Minha respiração estava pesada. O medo começava a se transformar em desespero. Peguei o boneco de novo, com raiva. Fui até a cozinha e abri a gaveta da pia, pegando uma tesoura. Eu ia cortar aquelas costuras, ia ver o que tinha ali dentro. Mesmo que isso me custasse a sanidade, era isso ou enlouquecer por completo. Sentei à mesa, o boneco à minha frente. A tesoura tremia em minha mão, mas comecei a cortar a linha que selava sua boca. Conforme as pontas da tesoura cortavam a linha, a sensação de estar fazendo algo terrivelmente errado aumentava. Cada ponto desfeito parecia liberar algo que estava preso ali há muito tempo. O ar ao meu redor ficou ainda mais pesado e o silêncio da casa era quase sufocante. Quando finalmente cortei a última linha, a boca do boneco se abriu. Não havia dentes nem língua, apenas o vazio escuro e profundo. E então eu ouvi de novo o sussurro, agora claro e distinto, mas desta vez não vinha de longe. Ele vinha de dentro de mim. A sensação foi imediata, como se uma onda de gelo atravessasse meu corpo. Era algo inexplicável, mas totalmente real. O sussurro que antes parecia distante agora ecoava na minha mente, com uma clareza aterradora. Não eram palavras inteiras, apenas fragmentos, sons desconexos, mas carregados de um peso que eu não conseguia ignorar. Eu me levantei da mesa, deixando o boneco com a boca aberta sobre ela. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos ouvidos. Precisava sair daquela casa, precisava de ar. Corri para a porta da frente e, sem pensar, saí. A rua estava vazia, silenciosa, e por um breve momento, aquele ar fresco da noite me deu uma sensação de alívio. Mas foi só por um instante. Lá dentro, algo estava diferente agora. Não era só uma sensação, era como se a casa estivesse viva. Mesmo do lado de fora, senti aquela presença que me perseguia, como se ela estivesse me espreitando de dentro das paredes. Meus instintos gritavam para que eu fosse embora, deixasse tudo para trás e nunca mais voltasse. Mas algo me prendeu ali. Talvez fosse o medo do desconhecido, ou o fato de que fugir não parecia uma solução real. Eu precisava enfrentar aquilo, de algum modo. Voltei para dentro com passos hesitantes, meus olhos fixos no boneco que ainda estava sobre a mesa. Ele parecia igual, mas ao mesmo tempo, algo nele havia mudado. Não fisicamente, mas a atmosfera ao seu redor era opressiva, como se algo tivesse sido libertado quando cortei aquelas costuras. Sentei novamente, tentando acalmar minha mente. Peguei o boneco nas mãos, e com a boca aberta, ele parecia ainda mais macabro. Uma parte de mim queria jogá-lo fora, queimá-lo, destruí-lo de qualquer maneira. Mas outra parte, mais sombria, queria entender, queria saber o que aquilo significava. Foi então que, com a boca seca, lembrei de uma conversa antiga. Um colega de trabalho, desses que sempre têm histórias bizarras, uma vez mencionou que objetos antigos, especialmente bonecos, podiam ser usados como prisões para algo. Espíritos, energias negativas,
ou até mesmo segredos que alguém queria manter escondidos. Ele contou aquilo rindo, claro, como uma superstição boba que ouvira de algum conhecido. Na época, eu ri também, mas agora, aquelas palavras faziam mais sentido do que eu queria admitir. Com a tesoura ainda na mão, olhei para o boneco de novo. Aquele vazio na boca, escuro e profundo, parecia me convidar a olhar mais de perto. E foi o que fiz. Lentamente, aproximei meu rosto, tentando ver melhor o interior. Não sei o que eu esperava encontrar. Talvez um truque de costura, algo preso dentro dele. Mas quanto mais eu olhava, mais parecia que o interior do boneco não tinha fim. E então senti algo frio, quase gélido, tocar minha mão. Reagi instintivamente, jogando o boneco para o outro lado da mesa. O toque, no entanto, ainda estava ali, como se algo tivesse marcado minha pele. Olhei para a mão e não havia nada de visível, mas eu sentia. Aquilo, seja lá o que fosse, tinha feito contato comigo. Não era um objeto, não era físico, era algo muito pior. Agora, eu sabia que não estava mais lidando com um simples boneco. Algo havia sido liberado, algo que estava preso ali, esperando. E eu tinha aberto a porta para aquilo. Depois daquela noite, as coisas mudaram de um jeito que eu jamais poderia prever. O que antes era apenas uma sensação de desconforto transformou-se em algo muito mais visceral. O toque frio que senti não me deixou. Na verdade, ele parecia piorar a cada dia, como se algo estivesse tentando se infiltrar em mim. Eu sentia calafrios constantes, um peso invisível nas minhas costas e um cansaço crescente. Dormir tornou-se impossível. Não era mais só o barulho ou a sensação de estar sendo observado. Era como se eu estivesse sendo drenado, pouco a pouco. O boneco, no entanto, permanecia o mesmo, parado, inerte, com a boca agora permanentemente aberta. Eu tentei me convencer de que aquilo não tinha relação com o que estava acontecendo. Mas a verdade era óbvia. Eu havia liberado algo que não deveria. Cada vez que passava pela sala, aquela presença ficava mais forte. Às vezes era como se algo estivesse me observando por cima dos ombros. E nas horas mais silenciosas da madrugada, eu quase podia ouvir uma respiração leve que não era a minha. Foi numa dessas noites insones, quando o medo e a exaustão finalmente me dominaram, que tomei uma decisão. Eu não sabia o que estava realmente lidando, mas sabia que não poderia mais ficar com o boneco. Precisava me livrar dele de uma vez por todas. Peguei-o, enrolei num saco de lixo preto e saí de casa sem pensar duas vezes. Conduzi o carro por quilômetros, até encontrar um lugar afastado, na beira de uma estrada secundária, onde joguei o saco em um terreno baldio. O alívio foi imediato. Pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo sem sentir aquele peso sobre mim. Voltei para casa tentando me convencer de que tudo acabaria ali, de que sem o boneco, as coisas voltariam ao normal. E por um tempo foi o que aconteceu. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos. A casa parecia mais leve, e aquela sensação opressiva que antes era constante havia desaparecido. Comecei a dormir melhor, e a sensação de que algo me observava sumiu por completo. A vida, aos poucos, parecia estar voltando ao normal. Até que, uma semana depois, ao chegar do trabalho, algo me fez parar na porta da sala. Senti um frio percorrer meu corpo, mas não era o mesmo de antes. Esse era diferente, mais intenso, como se estivesse me preparando para algo que eu já sabia que iria acontecer, mas ainda negava para mim mesmo. Lá, no meio da mesa de centro, estava o boneco. A mesma boca costurada que eu havia cortado, a mesma expressão inerte e o mesmo olhar vazio. Só que desta vez, as costuras, aquelas que eu havia removido, estavam de volta. E piores do que antes. Estavam mais apertadas, como se alguém ou algo tivesse se esforçado para selar o que quer que estivesse preso ali com uma força descomunal. Eu sabia então que não importava o que fizesse, não importava para onde eu o levasse ou como tentasse me livrar dele, o boneco não iria embora. E o que quer que estivesse preso ali, não estava mais dentro do brinquedo. Naquela noite, quando fui deitar, senti algo gelado novamente. Só que dessa vez não foi na minha mão. Eu estava completamente consciente do que viria a seguir. Não ouvi sussurros, não houve movimentos repentinos. Apenas um silêncio profundo, enquanto eu olhava fixamente para o teto, tentando processar o fato de que, agora, eu era a nova prisão. E o pior de tudo, eu sabia que o que quer que estivesse em mim, um dia, encontraria uma forma de se libertar também. Essa era a verdadeira maldição. O boneco não era o fim, ele era apenas o começo. Na manhã seguinte, acordei sem o habitual som do despertador. Estranhamente, eu estava completamente exausto, como se não tivesse dormido. Minha cabeça estava pesada, e meu corpo, sem forças. O quarto estava mergulhado numa penumbra fria, embora a luz do sol já devesse estar entrando pela janela. Levantei com dificuldade,
tentando organizar os pensamentos. Mas a sensação de que algo estava fora do lugar me deixou ainda mais confuso. Fui ao banheiro e, ao me olhar no espelho, percebi uma coisa que congelou meu sangue. Havia marcas no meu rosto, pequenas e finas cicatrizes que desciam desde os cantos dos meus lábios até o queixo, como se alguém tivesse costurado minha boca durante a noite e depois retirado os pontos com brutalidade. Passei os dedos por cima das marcas, sentindo a pele áspera e irregular. O choque foi imediato e o pânico se instalou com força. Corri para a sala, o coração disparado, esperando ver o boneco ainda sobre a mesa. Mas ele não estava lá. No lugar onde ele costumava ficar, só havia o espaço vazio. Olhei ao redor, meu corpo tomado por uma mistura de confusão e terror. O boneco, de alguma forma, tinha desaparecido. Mas então, ouvi algo, um leve sussurro, não como antes, vindo de longe. Desta vez, o som era claro, próximo. Ele estava dentro da minha cabeça. Não adianta correr. As palavras não vinham de fora. Eram pensamentos intrusivos, vozes que pareciam vir de dentro de mim, como se já fizessem parte da minha mente. Senti o pânico se transformar em desespero. Peguei o telefone, minhas mãos tremendo, e disquei para o número de um amigo, alguém que poderia me ajudar. Mas antes mesmo de pressionar o botão de chamada, a linha foi cortada. A tela do telefone piscou, e a mensagem que apareceu fez meu estômago revirar. Não adianta, você é meu agora. Meu corpo paralisou. A sensação de que eu estava perdendo o controle crescia, e uma voz, não mais um sussurro, mas uma presença constante, invadia cada pensamento meu. Eu podia sentir, como uma sombra no fundo da mente, algo que estava se expandindo dentro de mim. Foi então que a realidade atingiu em cheio. Eu não era mais o mesmo. O boneco não estava preso a mim fisicamente. Ele estava dentro de mim, fazendo parte de quem eu era agora. Cada minuto que passava, sentia como se minhas vontades fossem sendo subjugadas, como se algo estivesse lentamente me corroendo por dentro, tomando conta de cada decisão, de cada movimento. Os dias seguintes foram um borrão de medo e desespero. Eu tentava manter minha rotina, ir ao trabalho, encontrar amigos, mas por dentro, a batalha era constante. Sempre havia aquela presença, como uma segunda consciência, cada vez mais dominante. Eu evitava olhar nos espelhos, pois toda vez que via meu reflexo, as cicatrizes em volta da minha boca pareciam mais profundas, mais reais. Era como se, pouco a pouco, eu estivesse me tornando o próprio boneco. A pior parte veio numa noite, quando acordei no meio da madrugada. O quarto estava escuro, e senti o mesmo toque gelado que havia experimentado antes. Só que desta vez, ele estava nos meus lábios. Toquei minha boca e, com horror, percebi que não conseguia abri-la. Algo a estava segurando, como se estivesse costurada novamente. Corri até o espelho, e o que vi foi além do que minha mente poderia suportar. Minha boca estava completamente selada, costurada com linhas grossas e escuras, idênticas às que antes prendiam o boneco. Meus olhos, apavorados, mal podiam se mover enquanto eu tentava, sem sucesso, gritar. As costuras estavam ali, apertadas, impossíveis de remover. Mas dentro da minha mente, a voz estava mais clara do que nunca. Agora somos um. Era isso, a verdade aterradora. Eu havia liberado algo que antes estava preso naquele boneco, e agora ele estava preso em mim. E o pior de tudo, eu sabia que aquilo não acabaria ali, porque assim como o boneco, eu também seria apenas um veículo, apenas uma prisão temporária. E um dia, ele encontraria outra pessoa para continuar o ciclo. Agora, preso em meu próprio corpo, eu só podia esperar o momento em que a entidade que me dominava decidisse agir. E no fundo, eu sabia, quando esse dia chegasse, eu não estaria mais aqui para impedir. Porque, no final das contas, eu já não era eu. Eu era apenas o próximo boneco. Eu não sabia mais dizer quanto tempo havia passado desde aquela noite. Dias e noites se misturavam em uma névoa confusa de escuridão e silêncio. A sensação de estar preso dentro de mim mesmo era insuportável. Cada pensamento, cada movimento parecia controlado, como se minhas vontades não fossem mais minhas. Às vezes, eu ainda conseguia vislumbrar fragmentos de lucidez, pequenas frestas de quem eu era antes. Mas, a cada dia, essas frestas se fechavam um pouco mais. O que restava de mim apenas observava. Era como estar em um sonho ruim, daqueles em que você tenta correr, mas o corpo não obedece. Eu via meus braços e pernas se moverem, mas sabia que não era eu quem os controlava.
Minhas mãos faziam coisas que eu jamais faria por conta própria. Escreviam mensagens estranhas, abriam gavetas à procura de algo, ou apenas repousavam, imóveis, no meu colo, como se esperassem ordens de algum lugar que eu não compreendia. Os espelhos se tornaram insuportáveis. Olhar para o próprio reflexo era enfrentar um estranho, uma versão distorcida de mim mesmo. As cicatrizes ao redor da minha boca se aprofundavam a cada dia, tornando impossível ignorar o que estava acontecendo. Quando eu tentava tocá-las, minha mão tremia, como se houvesse um limite invisível entre o que eu queria fazer e o que me era permitido. A voz, aquela presença, tornou-se um murmúrio constante em minha mente, às vezes sussurrando coisas que eu mal podia entender. Mas outras vezes, ela ria. E não era o tipo de riso que você ouve em situações leves ou divertidas. Era algo frio, cruel, como se a entidade estivesse se deliciando com o meu sofrimento. Eu tentei resistir, lutar. Em alguns momentos, conseguia forçar meu corpo a fazer pequenas ações por conta própria, como pegar o telefone, ou até mesmo digitar uma mensagem de ajuda. Mas, sempre que tentava, a voz aumentava. As costuras imaginárias ao redor da minha boca pareciam apertar mais, sufocando qualquer tentativa de pedir ajuda. Foi durante um desses momentos de resistência que algo terrível aconteceu. Estava em frente ao computador. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava digitar uma mensagem para um amigo. Mas, assim que minhas mãos tocaram o teclado, elas pararam. Eu senti a força de vontade dentro de mim, sendo sobrepujada, como se a entidade tomasse controle total de mim de uma vez por todas. E então, meus dedos começaram a se mover sozinhos. Não tente fugir, você é meu, para sempre. O pânico tomou conta de mim. Eu tentava gritar, mas minha boca continuava selada, invisivelmente costurada. A presença dentro de mim estava crescendo, alimentando-se do meu medo, da minha impotência. E naquele momento, a verdade se tornou dolorosamente clara. Eu não era mais apenas uma prisão temporária. Eu estava desaparecendo, pouco a pouco, me tornando uma parte daquela coisa. Os dias que se seguiram foram um borrão de atividades automáticas. Eu ia ao trabalho, falava com as pessoas, mantinha uma rotina, mas por dentro, eu não estava mais ali. Era como se a entidade estivesse usando minha vida como um disfarce, enquanto eu assistia, impotente, de um canto escuro da minha mente. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dia, enquanto eu caminhava até a cozinha, senti uma dor aguda, profunda, irradiando do meu peito. Foi tão intensa que caí de joelhos no chão. Por um momento, o controle que a entidade tinha sobre mim falhou. Senti uma abertura, um espaço. E foi nesse momento que eu percebi a verdade que havia ignorado por tanto tempo. Aquilo que estava dentro de mim, aquela presença, não era invencível. Ela tinha fraquezas, e o controle que ela exercia sobre mim não era absoluto. Mas para enfrentá-la, eu precisaria fazer algo que nunca imaginei. Deixar que ela se manifestasse completamente. Só então poderia tentar derrotá-la. Nos dias seguintes, me preparei mentalmente para o confronto final. A presença em mim ainda estava forte, mas agora eu entendia como ela funcionava. Ela se alimentava do medo, do isolamento, e para enfraquecê-la, eu precisava enfrentá-la diretamente. Quando senti que estava pronto, peguei o boneco, o mesmo que havia voltado misteriosamente, e o coloquei diante de mim. Fechei os olhos e deixei que aquela presença, aquela escuridão, emergisse por completo. Eu sabia que seria doloroso. Sabia que o risco de perder tudo era grande, mas era minha única chance. Durante o que pareceu ser uma eternidade, o ar ao meu redor ficou pesado, sufocante. A sensação de frio me envolveu completamente, e a voz na minha mente gritou com uma fúria que eu nunca tinha experimentado antes. E então, o silêncio. Quando abri os olhos, o boneco estava caído no chão, inerte, e as costuras que haviam tomado conta de mim pareciam ter desaparecido. Eu estava livre. Senti meu corpo, minha mente, minha vontade voltarem a mim, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo não havia terminado completamente. Eu havia conseguido recuperar o controle, mas aquela entidade, aquela coisa sombria, ainda estava à espreita. Eu não sabia se ela iria voltar, nem quando, mas sabia que agora eu estava preparado. A luta poderia ter sido ganha, mas a guerra continuava. O boneco ainda estava ali, uma lembrança silenciosa do que poderia acontecer.
E eu sabia que, enquanto ele existisse, o ciclo poderia recomeçar a qualquer momento. Eu estava livre, por enquanto, mas no fundo, uma única certeza permanecia: ele sempre voltaria.